Bom, hoje aqui a gente vai para a nossa aula 4. Iremos dar continuidade ao tópico de medição. Iremos hoje falar sobre notação científica, que faz parte da Física 1, mecânica, certo? Então a gente vê que muitas vezes, durante o estudo da física, a gente irá se deparar com números com muitos algarismos, como por exemplo 2.200 mil metros. Dessa forma, como a gente pode escrever esses números de uma maneira mais prática para a realização dos cálculos? Então, para isso, a gente irá fazer uso da notação científica. Sendo assim, a notação científica ela é utilizada para reduzir a escrita desses valores com muitos algarismos, por meio de uma potência de base 10. Sendo assim, o que é que a gente faz para escrever esses números em notação científica? Logo, para escrever um número em notação científica, a gente deve fazer uso do seguinte formato, em que b vezes 10 elevado a c, a gente tem que b é um número real maior ou igual a 1 e menor do que 10, com apenas uma casa decimal. Além disso, nosso expoente c é um número inteiro qualquer. Sendo assim, por exemplo, como escrever a velocidade da luz por meio da notação científica? A gente vê aqui que a gente irá deslocar a nossa vírgula aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente irá deslocar a vírgula 8 vezes para a esquerda. Então, a gente vai ter 3,0 vezes 10 a oitava. Então, a gente deve lembrar que quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, certo? Quando você desloca a vírgula para a esquerda, você está aumentando uma unidade no seu expoente. E o que é que a gente faz para lembrar disso? A gente vê aqui esse sinalzinho de mais de que, certo? Quando você escreve aqui esquerda, você tem aqui um sinalzinho de mais. Então, sempre que você desloca a vírgula para a esquerda, você aumenta seu expoente em uma unidade, certo? E quando a gente, por exemplo, quer escrever aqui a constante gravitacional por meio da notação científica, a gente irá deslocar a vírgula aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. A gente irá deslocar a vírgula para a direita 11 vezes. Então a gente vai ter o quê? 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma. Então a gente percebe o quê? Que quando desloca a vírgula para a direita, diminui, diminui em uma unidade o expoente, certo? Nosso expoente C. Então a gente deve memorizar isso aqui. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, eu aumento em uma unidade meu expoente C aqui. Então a gente lembra desse maisinho aqui, que forma aqui no Q. Deslocou para a esquerda, aumenta em uma unidade o meu expoente C. Deslocou para a direita, diminui em uma unidade o meu expoente C. É o inverso, certo? Assim, é, a gente, aqui dando continuidade, a gente vê que a gente também precisa entender como se faz a adição e a subtração na notação científica. Por exemplo, quando queremos somar ou subtrair números escritos em notação científica, precisamos que todos eles estejam multiplicados por uma base de expoente, de mesmo expoente. Dessa forma, sendo necessário, antes da realização da soma ou subtração, colocar todos os números na mesma base. Então, sempre a gente tem que ter esses números multiplicados por base de mesmo expoente. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de adição na notação quando vai escrever o número em notação científica. Então a gente tem aqui 1,2 vezes 10 a 2 metros, mais 0,22 vezes 10 a 3 metros, mais 0,053 vezes 10 a quarta metros, certo? Aqui só corrigindo, aqui é 0,53
7,5, tá? Que aqui eu errei. Então a gente vê que, primeiro, a gente precisa que todos os números estejam multiplicados por base de mesmo expoente. Assim, vamos, por exemplo, usar aqui que nossa base é 10 elevado a 2. Vamos escrever os outros aqui em termos dessa base 10 elevado a 2. Então, para escrever 0,22 para igualar essa base, a gente precisa deslocar a vírgula o quê? A gente precisa deslocar a vírgula uma casa à direita, porque a gente precisa diminuir o expoente em uma unidade. Quando eu desloco para a direita, eu diminui em uma unidade o expoente, certo? Desloquei para a direita, diminuo em uma unidade o expoente. Então, vou ficar com 2,2 vezes 10 a 2. Já aqui em 0,575 vezes 10 a quarta metro, eu preciso deslocar a vírgula quantas casas para a direita? Eu preciso que minha base seja 10 elevado, minha base 10 aqui seja o que? 10 elevado a 2, certo? Então eu preciso diminuir aqui esse expoente em duas unidades. Então eu preciso deslocar a vírgula duas casas para a direita. E vou ficar com o quê? 5,75 elevado vezes 10 elevado a 2. Lembrando que tudo aqui é em metros. Agora eu posso isolar aqui 10 a 2, que é comum a todos os termos, e fazer a soma aqui desses valores, que vai dar 9,15 vezes 10 a 2 metros. Além disso, a gente tem que lembrar que quando a gente vai somar esses valores aqui em notação científica, a gente tem que ter unidades iguais, certo? Sempre tem que estar somando metro com metro ou quilograma com quilograma, certo? A gente não pode somar aqui grandezas de unidades diferentes, certo? Então, além disso, a gente deve prestar atenção nisso, certo? Já aqui, a gente tem um exemplo de subtração. Subtração de valores escrito em notação científica. Subtração. Assim, a gente tem que fazer aquele mesmo processo. Escrever os nossos valores aqui de forma que todos estejam multiplicados por bases de mesmo expoente. Vamos aqui colocar todos na base 2, por exemplo. Eu preciso aqui então deslocar a vírgula aqui quantas casas para a direita para que eu tenha aqui também que a gente esteja uma base 10 com o mesmo expoente, certo? A mesma base com o mesmo expoente. Eu preciso deslocar aqui a vírgula 3 vezes, de forma que eu terei o quê? 2,2 vezes 10 a 2. Por quê? Se eu deslocar a vírgula para a direita, você diminui em uma unidade o expoente, certo? Sempre lembrar disso. Direita diminui em uma unidade o expoente. E esquerda, lembrar aqui desse sinalzinho, esquerda aumenta uma unidade no expoente, certo? Então aqui a gente deslocou a vírgula 1, 2, 3 para a direita. Vou diminuir, cada vez que eu desloco a vírgula para a direita, eu diminuo uma unidade no expoente. Se eu desloquei 3 vezes, vou diminuir 3. Então vai ficar 2,2 vezes 10 a 2. Da mesma maneira aqui, se eu desloco uma casa aqui, desloco a vírgula uma casa para a direita, eu irei diminuir meu expoente em uma unidade. Ficarei aqui com o quê? 3,1 vezes 10 a 2. De forma que isso irá resultar em 1,9 vezes 10 a 2. Aqui a gente novamente isola o que a gente tem em comum nos nossos valores, que é aqui nossa base com o mesmo expoente, e faz as subtrações dos valores que a gente tem.
É, sendo assim, vamos aqui limpar a nossa tela aqui para dar continuidade. Sendo assim, eu trouxe aqui alguns exercícios para colocar em prática. Por exemplo, aqui no exercício 1, ele pede que você escreva as propriedades físicas do ar seco a 20 graus Celsius e um ATM em notação científica. Então, primeiro aqui a gente tem o quê? O calor específico molar a pressão constante. Então, a gente deve lembrar aqui que para escrever um número em notação científica, lembrando mais uma vez, devemos fazer uso do seguinte formato: B vezes 10 elevado a C, nosso expoente C, em que B é um número real maior ou igual a 1 e menor do que 10, certo? Com apenas uma casa decimal. Além disso, nosso expoente C é um número inteiro qualquer, certo? Então, aqui no calor molar específico, a pressão constante para as propriedades do ar, por exemplo, a gente tem que esse valor para o calor é de 1010 joules por quilograma Kelvin. Então, aqui de propósito, eu não coloquei aqui que era 1010,0, certo? Porque muitas vezes eles vão tentar confundir vocês aqui, que o ponto é a vírgula, para você tentar deslocar no sentido contrário, entendeu? Então, você tem que lembrar que quando aparece assim, aqui tem uma vírgula, certo? 1010, 1010 joule quilograma Kelvin, só que isso aqui é 1010,0. Então, eu vou deslocar a vírgula aqui o quê? Para escrever esse número em notação científica, eu vou deslocar uma, duas, três casas para a esquerda. Desloquei para a esquerda, lembrar, esquerda, nosso sinal aqui de mais, deslocou para a esquerda, aumenta em uma unidade o expoente, certo? Então, um, dois, três. Então, isso aqui escrito em notação científica vai ser 1,01 vezes 10. Desloquei 1, 2, 3 vezes 10 a terceira joule quilograma vezes Kelvin, certo? Lembrar, deslocou para a esquerda. Cada vez que você desloca para a esquerda, aumenta o expoente em mais uma unidade. Aqui a gente já tem a velocidade do som. A gente sabe que aqui é 343,0, certo? Lembrar, porque isso pode confundir você escrevendo dessa forma. Então a gente vai deslocar essa vírgula duas vezes para a esquerda. Cada vez que desloca para a esquerda, o expoente na nossa base aumenta em uma unidade. Então a gente vai ter 3,43 vezes 10, 2. Desloquei duas vezes, vezes 10 a 2 metros por segundo, certo? Além disso, a gente tem aqui a tensão de ruptura do campo elétrico. Então a gente sabe que aqui tem uma vírgula, certo? Vírgula zero. Vou deslocar essa vírgula quantas vezes para a esquerda? Para escrever em notação científica. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então a gente tem que 3,0 vezes 10. Nosso expoente será o quê? Desloquei 6 vezes para a esquerda, então nosso expoente será 6, certo? 3,0 vezes 10 a sexta, ok? Cada vez que desloca para a esquerda, lembrar aqui do sinalzinho de mais, aumenta em uma unidade o expoente da minha base. Além disso, a gente tem aqui a massa molar eficaz para o ar. Nesse caso aqui, a gente irá fazer o quê? Deslocar a nossa vírgula para a direita. Quando eu desloco para a direita, 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 diminui, diminui o que? Uma unidade no expoente, certo? Direita, diminui, diminui uma unidade no expoente. Cada vez que eu desloco a vírgula uma casa à direita, eu diminuo uma unidade no expoente da minha base, certo? Então vamos lá escrever isso aqui em notação científica.
Eu vou deslocar para cá 1, 2 vezes, certo? Então vou ficar com o quê? 2,89 vezes 10 diminui, certo? Então aqui vai ser o quê? Negativo. 2 vezes 10 a menos 2 quilograma por mol. E por que, por exemplo, eu não poderia deslocar a vírgula aqui, já que está 0,289 quilograma por mol? Por que eu não poderia deslocar, por exemplo, a vírgula aqui? 1, 2, 3. E escrever 28,9 vezes 10 a menos 3 quilograma por mol. Porque a gente deve lembrar aqui que na nossa regra aqui para escrever o número em notação científica, que o B, esse aqui é o nosso B, certo? Que é o B, que é o nosso B, e aqui é o nosso C. Esse menos 3 aqui é o nosso C. A gente deve lembrar que B é um número real maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, esse valor aqui tem que ser menor do que 10. Por isso, tem que ser 2,89 vezes 10 a menos 2 quilogramas por mol, certo? E aqui tem mais outros exercícios que vai ficar aí para vocês praticarem, tá? Que é escrever as propriedades físicas da água em notação científica, usando as mesmas regras aqui e como foi feito no exercício anterior. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima aí. Um abraço. Tchau, tchau.